Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia gravando Orando Mais e Melhor. Hoje vai ser especial demais, espero que Deus possa abençoar teu coração de maneira profunda e intensa nesse rápido momento que vamos ter aqui, onde nós vamos falar sobre o segredo de contemplar Jesus. Mas o que de fato é contemplar? O que significa contemplar à luz da Bíblia? Nós vemos a contemplação, essa ideia de contemplação como fixar o olhar, como encantamento, como admiração, fascínio, adoração. Nós vemos de fato que aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos. E para fundamentar bem essa ideia, eu quero ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18 com você, que diz assim: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E olhando para esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, nós vemos o que o apóstolo Paulo está falando. Com a face descoberta, nós contemplamos o Senhor. E contemplando o Senhor, contemplando a sua imagem, a sua glória, nós somos transformados mediante a sua imagem. Transformados na imagem do Filho, transformados na imagem do Senhor. Para sermos seus representantes, para sermos aqueles que vão levar a glória de Deus por onde passarmos. Deu para perceber o quão nós somos moldados e transformados por aquilo que nós contemplamos? A W. Tozer fala que aquilo que nós amamos, nós nos tornamos, e de fato é verdade. Tudo aquilo que vemos com admiração, com desejo, com adoração, nós vamos refletir com paixão. Lembra lá quando no seu primeiro amor, quando você contemplava o Senhor sempre, você o buscava, você o desejava, o que acontecia? Logo você transmitia o Senhor com paixão, com devoção. Mas talvez você está aqui, você está pensando hoje, cara, eu não vivo mais assim porque eu tenho refletido outras coisas com paixão e com devoção que não são o Senhor. Isso quer dizer porque nós estamos contemplando, isso quer dizer que você está contemplando outras coisas, o mundo, a si mesmo, o dinheiro, a carne. Para fundamentar bem isso, eu quero ler alguns textos com você. O texto de Gênesis, capítulo 3, verso 6 diz assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. Olha, a mulher viu, a mulher contemplou, a mulher se sentiu atraída, sentiu desejo por aquele fruto. E a gente bem sabe a história, o que aconteceu, o que culminou ali, naquele momento, na separação entre Deus e o homem. Não havia isso antes, porque o homem no jardim do Éden estava aqui contemplando o Senhor constantemente, mas no momento que contemplou o pecado, no momento em que contemplou aquilo que era contrário à vontade de Deus, a gente sabe o que aconteceu na história e a história nos atinge até hoje. Eu quero ler outro texto com você para trazer essa mentalidade do que contemplamos, do que amamos, do que admiramos, pode de fato fazer com que a gente se torne aquilo. É o texto de 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 16, que diz: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, aquilo que vemos, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O último texto que eu quero ler é da carta de Tiago, capítulo 1, verso 14 e verso 15, que diz assim: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Então dá pra gente perceber quão ampla é essa ideia de contemplar. Porque aquilo que nós contemplamos é aquilo que nós vamos refletir com paixão na nossa vida. O que você anda contemplando? Será que você tem contemplado de fato o Senhor e a sua glória a ponto de ser transformado dia após dia na imagem do Filho de Deus? Ou nós temos contemplado o mundo, o pecado, que nos separa do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que as nossas transgressões nos separam de Deus,
mas bem sabemos que a nossa união com Cristo faz com que nada nos arranque da mão do Senhor. Mas de fato nós precisamos contemplar o Senhor. Tendo isso em mente, como a gente consegue contemplar o Senhor de fato? Como eu consigo, com os meus olhos desvendados, ver o Senhor? Nós conseguimos ver o Senhor em Sua palavra. Nós o encontramos, nós o contemplamos nas suas sagradas escrituras. Dentro disso eu quero mostrar o texto bíblico para você, para te embasar, para te dar fundamentação sobre isso que Deus está falando para nós, de contemplar a Ele nas sagradas escrituras. Que está lá em João capítulo 5, verso 39 ao verso 40, onde vamos ver dois apontamentos do Senhor aqui. Um sobre os religiosos que não ouviam, mas o outro apontamento de que o encontramos nas escrituras, que diz assim o texto, verso 39: vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. E aqui o Senhor Jesus aponta para duas coisas muito importantes. Os religiosos, os fariseus, eles eram cuidadosos no estudo das Sagradas Escrituras. Isso aponta algo para nós também. Será que nós somos cuidadosos nisso? Será que nós somos cuidadosos em ler a palavra de fato? Só que aqui o texto continua também falando, e Jesus ele está dando uma dura ali sim de fato naqueles homens. Falando, vocês leem cuidadosamente, mas vocês não conseguem ver que a vida eterna está aqui diante de vocês. Vocês não conseguem discernir que aquilo que a palavra de Deus está falando, que as escrituras estão falando, elas falam de mim, elas testificam de mim, elas apontam para mim. Sabe o que isso me aponta? Está apontando para que os homens naquela época estavam diante da palavra encarnada que João fala, que o verbo se tornou carne, diante deles eles não conseguiram ver, eles não conseguiram perceber. Sabe o que acontece? O que está sendo apontado ali é que eles conheciam um livro e não o autor do livro. Eles conheciam meramente a letra, mas não o coração da letra. Sabe o que Jesus de fato estava dizendo ali para aqueles homens e para nós? É que nós não lemos as escrituras somente para ter o conhecimento de um livro, mas nós lemos as escrituras para ganhar o conhecimento sobre uma pessoa. As escrituras sempre tiveram como objetivo direcionar os nossos corações, os nossos olhos para uma única pessoa, Jesus Cristo. O nosso objetivo da nossa vida é ter o nosso olhar fixo, como o apóstolo Paulo fala, eu mantenho os meus olhos fitos no autor e consumador da minha fé. Sabe, quando nós vamos para a palavra, não é simplesmente para ter um conhecimento cognitivo e intelectual, mas é para ter o conhecimento do santo, da pessoa de Cristo Jesus. A palavra viva deseja nos encontrar na palavra escrita quando a lemos. Isso é incrível porque isso abre a nossa mente e fala, uau, não é só cumprir uma tabela, mas é nos encontrar e nos relacionar com Ele, ter os nossos olhos desvendados e contemplar a sua glória e assim nos tornarmos imagem e semelhança do Filho de Deus. Você quer conhecer mais Jesus? Então se aproxime da palavra dele. Você quer mais revelação de Deus? Então passe tempo meditando nas Sagradas Escrituras, porque Ele mesmo disse que as Escrituras testificam, que as escrituras apontam, que as escrituras falam dele. Sabe, tudo aquilo que a gente contempla e admira, de fato, nós vamos refletir com paixão. O que você tem refletido? O que você tem refletido com paixão para as pessoas que estão à sua volta? O que a sua família tem visto em você? O que seus amigos têm visto em você? O que o mundo tem visto em você? O que você tem contemplado nos seus dias, desde o seu acordar ao seu deitar? O que tem tomado seus ouvidos, o que tem tomado seus olhos, o que tem tomado seu coração? Talvez você não consiga ver Jesus, talvez você fale, cara, eu não consigo ver, eu não consigo compreender, eu não consigo entender, pelo simples fato de não irmos ao lugar onde o encontramos. Esse lugar secreto tem a ver com amor e paixão pela palavra de Deus. Os discípulos do caminho de Emaús, nós vemos a história e a Bíblia conta e relata ali no livro de Lucas que quando o Senhor Jesus estava expondo as escrituras que testificavam dele, o coração deles estava inflamado.
Precisamos ter o nosso coração inflamado, e esse coração vem da palavra, onde lemos através do Espírito Santo. O autor está conosco. É impossível lermos e ficarmos da mesma forma. Não estamos aqui somente para conhecer sobre um livro. Estamos aqui para conhecer sobre uma pessoa, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que nesse dia você possa hoje ser tocado pelo Senhor e ir para o lugar secreto e ali encontrar o Senhor em sua palavra e se debruçar e ali contemplá-lo e ser transformado na imagem dele um pouco mais hoje. Que Deus te abençoe nesse dia e que você possa ser transformado à imagem do Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém.